O feiticeiro, filho de pais pagãos e muito ricos, nasceu em 250 d.C. na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas como a alquimia, astrologia, adivinhação e diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nessa época em que encontrou a bruxa de Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Évora morreu em avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. Assim o feiticeiro dedicou-se arduamente, e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. A conversão cristã. Vivia em Antioquia a bela e rica donzela Justina. Seu pai Édeso e sua mãe Cledonia a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Prailo, Justina converteu-se ao cristianismo. Um jovem rico chamado Aglaide apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, que também haviam se convertido à fé cristã, concederam-na por esposa. Porém, Justina não aceitou casar-se. Aglaide recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder de modo que a donzela abandonasse a fé cristã e se entregasse ao matrimônio. Cipriano investiu a tentação demoníaca sobre Justina, fez uso de um pó que desperta a luxúria, ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas. Mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé e se voltasse contra o demônio. Influenciado por um amigo cristão de nome Eusébio, o bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir seus bens entre os pobres. Os fantasmas. Após sua conversão ao cristianismo, numa noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhes que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro, e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Logo depois caiu em sono profundo, e sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar teve uma breve visão do anjo. Assim, auxiliado pela oração de São Gregório e do anjo custódio, esconjurou e livrou a alma atormentada das bruxas. A morte. As notícias da conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada, e Cipriano açoitado com pentes de ferro. Não cederam. Irritado com a resistência, Diocleciano ainda lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram, e tampouco transpareciam sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Após este fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304, os mártires e um outro cristão de nome Teotiso foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão. Fonte: Spectrum Gothic.